Band News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara Oliveira, bom dia. Bom dia. Dimara Oliveira, o que é que aconteceu ontem na Arena do Jacaré? Já todo mundo está especulando, já ouvi várias especulações. Particularmente eu vejo os torcedores do Cruzeiro atônitos, porque não conseguem entender exatamente o que aconteceu lá. Você sabe que numa hora dessa todo mundo especula, né? As teses são as mais variadas possíveis. Com quem eu conversei hoje, particularmente os cruzeirenses com quem eu conversei hoje, ficam especulando para todos os lados. Dizem que pode ter havido alguma coisa que o grupo se desfez dentro do vestiário, ou uma discussão por bicho, ou então o grupo não estava assim tão seguro do que ia fazer. E até quem diga que entrou de salto alto, que entrou achando que ia ganhar e que menosprezou o Once Caldas dentro da Arena do Jacaré. O que aconteceu para o desastre da Arena ontem? Olha, eu acho que para quem entende de futebol, sabe de futebol e acompanha como a gente faz no dia a dia, a explicação é muito simples. O Cruzeiro jogou mal. Foi isso que aconteceu. Ele não tinha o seu ataque titular, né? Ele perdeu muito na velocidade. Eu até disse aqui ontem que eu achava que a opção dele pudesse ser pelo Dudu, para que o time não perdesse aquela característica de velocidade. A opção dele acabou sendo pelo Farias. E o Pablo, que era o lateral que estava voltando, o Diego Renan é quem deveria jogar, mas quando o Diego Renan deu aquele escândalo e disse que queria deixar o Cruzeiro, que estava indo para outro grande clube, ele tirou o Diego Renan da história. O Diego seria o titular. Então, acho que essas coisas todas fizeram com que o Cruzeiro não apresentasse um bom jogo. Agora, eu estou muito tranquila para falar disso, porque eu venho há 2 semanas, né, Antonelli, dizendo que, olha, ganhou lá, mas não é fácil. Libertadores tem sempre muita surpresa, olha. Né? Domingo mesmo eu vou mostrar no Minas Esporte, depois do jogo contra o América de Teoflotone, eu perguntei ao Cuca, esse time é muito físico, né? Contra um time do Cruzeiro, que é um time de toque de bola, que é mais técnico. Não é esse o grande teste do Cruzeiro? Vou mostrar hoje que a gente vem batendo nessa história de que não tinha nada ganho, que não era uma situação que parecesse tão tranquila, porque mesmo o Once Caldas tendo sido o segundo pior na classificação, né? Ou seja, a equipe de pior campanha eliminou a equipe de melhor campanha na primeira fase, a gente sabia, e eu disse aqui, olha, eles querem a mesma coisa que o Cruzeiro quer, a classificação. Claro. Então, a briga era grande. Claro que o que o jogo foi levando, né, a forma como o jogo foi acontecendo, a expulsão do Roger, num lance totalmente infantil para um jogador experiente. Muita gente diz assim, ele não vai começar com o Dudu porque o Dudu é inexperiente. O Roger, um dos mais experientes da equipe, num lance, o primeiro que ele levou cartão bobo, o outro lance de falta no meio campo, né? E acabou sendo expulso. E aí, com um a menos, obviamente, fica mais complicado. E principalmente naquele contexto que o Cruzeiro estava, que a gente acompanhou que desde o início do jogo o Cruzeiro já mostrava um nervosismo muito grande, um histórico muito grande. Acho que a gente teve cenas lamentáveis, como o próprio lance do Cuca com o Renteria. A gente continua lamentando isso, né, Paulo? Porque essas situações de dentro de campo que a gente vê, e vê muito em termos de Libertadores, nós já vimos esse ano na Copa do Brasil, né, no Campeonato Goiano lá também, o pessoal tá pulando tudo. Mas são sempre lamentáveis. O Cuca até tentou explicar no vestiário, né, que ele foi pegar a bola, abrir os braços, assim. Eu, sinceramente, não vi dessa forma. Na verdade, o lamentável sobre todos os aspectos. Não podemos dizer que deixou de ser lamentável. Por exemplo, o fato daquele senhor massagista absurdo, entrar no campo. E foi do Once Caldas entrar em campo impedindo um contra-ataque foi do muito claro aquilo, né? Quer dizer, essas coisas são coisas que o futebol, são coisas que o futebol sul-americano tem que abandonar isso. Você vê, por exemplo, o futebol na Europa. Eu estava vendo aí o UEFA Champions League. O Mourinho protestou, o Mourinho brigou. Mas eles grudaram no pescoço do outro também. Eles estão podendo falar muito, não. Pera, tudo bem, mas não houve. Parece um peladão para invadir. Mas não houve invasão de gramado. Você não vê invasão de gramado. Não, eles brigaram quando o juiz apitou mesmo pro intervalo, pro final, que eles se agarraram. Mas você não vê, por exemplo, essa coisa da invasão de gramado, essa coisa do... São cenas lamentáveis que o futebol sul-americano continua protagonizando, particularmente porque a CONCACAF é uma verdadeira baderna. E vou te dizer, é a Conmebol que é... Comembol, desculpa, Comembol. Que agora é da América Central, teve desculpa. o presidente reeleito, né, com a presença do Joseph Blatter e de todo mundo, enfim, vai ficar, os velhinhos da Comebol vão continuar, assim como os velhinhos da FIFA. Então, ela é daquele tipo seguinte, você quer reclamar, você manda e-mail, fica mandando e-mail, porque se você bater lá, ninguém te atende, não.
E acho que Quem por são os tudo velhinhos isso... da Comembol, só para eu lembrar Há um monte aqui. lá. Quem foi Nicolas o senhor? Leoz. Quem foi o senhor? Nicolas Leoz é o senhor. o presidente. É o senhor presidente. A média etária ali, 92. Eu me lembro que naquela final da Libertadores que o Cruzeiro foi vice, eles vieram todos, aí os seguranças todos, né, lá, eu falei, é quem? Eles falaram assim, a diretoria da Comebol. Eu falei, mas ninguém quer eles, não podem deixar eles passar sem segurança. Mas, enfim, é trabalho que continua agora. O que aconteceu ontem vai interferir diretamente no clássico, né? É bom que a gente diga, pelo emocional, pelo técnico, por tudo que acontece, né? Parece que o que estava tudo meio que certo, né? A classificação na Libertadores, a próprio favoritismo do Cruzeiro em termos do clássico do domingo, do outro domingo, eu acho que hoje tudo tem que ser repensado. Mas a gente tem que tomar um cuidado também, porque eu fico vendo as coisas sempre de maneira a entender as coisas na pontualidade com que elas acontecem. Nós não podemos invalidar toda a boa campanha do Cruzeiro desde o ano passado, com um time que é sólido, com um grupo que apresenta bom futebol. Ontem mesmo, em alguns momentos, o Cruzeiro chegou a ter lampejo de um bom futebol, de um bom toque de bola. Eu não vi não, mas você está falando. Algumas coisinhas rápidas ali. Antes do gol do Once Caldas, por exemplo, o Cruzeiro fez um ataque extremamente agudo. Teve o gol anulado do Gilberto, que ele não estava além do gol anulado do Gilberto. Não estou dizendo que antes mesmo do primeiro gol do Once Caldas, o Cruzeiro foi agudo num ataque, a bola foi tocada, o Cruzeiro estava tentando entender se tocando bola. Aí sofreu o primeiro gol, escangalhou o time do Cruzeiro, acho que esfrangalhou mesmo o time do Cruzeiro todo. Mas a gente não pode esquecer da belíssima campanha que o Cruzeiro fez até agora. Porque aí nós estamos correndo o risco de invalidar um trabalho muito bem feito do Cuca. Eu sei que exatamente foi essa a minha pergunta para o Cuca no vestiário, o pessoal vai acompanhar no Minas Esporte, exatamente isso, que ele me disse o ano passado, quando o Cruzeiro foi vice-campeão brasileiro, que ele sentia que o Cruzeiro estava muito próximo desse grande título sob o seu comando, que para ele também era uma situação muito importante, a do grande título. E aí eu perguntei para ele como retomar essa história toda, de um trabalho que é muito bem feito, e que a gente sabe que é muito bem feito, né? Como retomar a motivação dessa história. E ele disse, olha, a motivação está em nós mesmos profissionais, porque nós temos que continuar, que seguir, né? O momento é dolorido, dói, tem que assimilar e tem que levantar a cabeça e seguir. Essa é a nossa profissão, e isso é o que acontece o tempo inteiro. E aí ele volta no assunto e fala, mas eu avisei que o jogo não era fácil. Então, acho que é isso. Ele ainda vai conversar muito com os jogadores, ainda vai pontuar muito os erros que aconteceram, mas o torcedor, eu sei que é doloroso, eu sei que dói muito quando a gente diz o Cruzeiro é vice-campeão, é o atual vice-campeão brasileiro. O Cruzeiro foi eliminado na Libertadores com a melhor campanha da primeira fase, e isso, em termos representativos, para o torcedor não significa, porque o torcedor quer a taça, ele quer o título, ele quer o primeiro lugar. Mas eu acho que ele tem que ter a consciência que todo mundo, como eu disse ontem, o Once Caldas veio aqui buscando a classificação também. Então, todo mundo quer a mesma história. Né? E ele tem que agora estar junto desse grupo, junto dessa equipe, para que esse trabalho bacana que a gente está vendo possa continuar. Eu acho que os clubes erram muito quando nesses tropeços eles demitem treinador, muda tudo, e aí realmente eles não acham nunca o rumo. O Cruzeiro ainda bem não tem esse histórico. O Cruzeiro dá continuidade ao trabalho, ele dá continuidade, talvez por isso que seja uma equipe que tem chegado tanto nos últimos anos. Só para finalizar esse assunto do Cruzeiro, o Cruzeiro, claro, vem mordido para o clássico, vem o clássico para o Cruzeiro agora. A gente vai ver o que vai acontecer no primeiro jogo. O clássico começa a ter contornos de vida ou morte. Ah, sim, com certeza. Tanto para Cruzeiro como Atlético começa a ter contornos de vida ou morte. Eu acho até que nesse momento menos para o Atlético, porque todo mundo sabe que esse time do Atlético não é o que vai continuar no Brasileiro, tá dando uma força para os meninos, não sei o quê. E o Cruzeiro já veio com a responsabilidade de ter perdido a Libertadores. A obrigação tá toda com o Cruzeiro. A obrigação toda com ele. Por isso que eu disse que esse clássico mudou muito o contexto, né? Nós vamos ver no primeiro jogo se o Cruzeiro conseguiu mesmo superar a eliminação da Libertadores, né? E está retomando essa história diante do seu maior rival. Eu acho que isso é o grande peso para essa sequência do Cruzeiro e ver como é que ele vai se dar nessa história. Lembrando que o Atlético está muito desfalcado. Ontem ele treinou com o Berola e o Bernard no ataque, numa outra composição. Eu ainda acho que o Magno Alves vai ganhar condições. O Mancini ainda está em tratamento. Então, são situações aí que o Atlético tem para esse clássico específico. O Atlético que está trazendo aí o Carlos Alberto, né? Carlos Alberto vem mesmo? Vem. Será que é um bom negócio? Eu falei que tecnicamente é muito importante, mas fora das quatro linhas, não acho que o Atlético precisava disso, não. Eu não sei. Bom, mas o tempo dirá. Não vamos nos tornar. Mas a gente fala logo, que é para depois não falar que a gente não falou, mas né? o tempo dirá. O time tem que manter aquela cota de problemáticos no elenco, não? Eu tô achando, viu, Antonelli, porque depois que dispensou Jobson, Ricardinho, Zé Luiz, não era para poder... Alberto, não tô entendendo, Alberto. Eu não entendi muito bem, não, mas é o jogador que o Atlético deve anunciar aí nos próximos dias. E, enfim,